Vamos dar início à resolução do exercício de número 41, que trata de um prisma hexagonal regular. Vamos lá? Uma caixa com tampa em formato de um prisma hexagonal regular. Lembro que o prisma, as laterais são retângulos e a base é o que ele define. Então vamos começar montando essa base, que é um hexágono regular. Vamos lá? Um hexágono é uma figura de 6 lados. Se ela é regular, todos os lados vão possuir a mesma medida. Nossa, meu prisma vai ficar muito grande aqui. Vou ocupar um espaço enorme da folha. Deixa eu tentar aproximar aqui ao máximo para ver se eu ocupo um pouco menos. Vamos lá. Deixa eu unir agora os vértices. Aqui, unir esse aqui também. Unir esse com esse, unir esse com esse e esse aqui. Esse é o nosso prisma. Hexagonal regular significa que a base e todas as medidas são iguais. Tudo bem? E a altura pode ser uma altura qualquer. Beleza. Note que aqui temos um retângulo, outro retângulo, e todos os retângulos possuem a mesma área, x por y, tá? Beleza. Deve ser construída de tal forma que seu volume seja o maior possível. Então, aqui, ele já define o objetivo, que é o volume. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Área da base. Eu quero que vocês percebam que se você pegar o centro de um prisma e ligar aos vértices da base, que você acaba construindo 6 triângulos equiláteros. Esses triângulos todos possuem a mesma medida. Como a gente já sabe que a área de um triângulo equilátero é x² raiz de 3 sobre 4, então a área da base vai ser 6 vezes isso. Então vai ficar 6 vezes x² raiz de 3 sobre 4 é a área dessa base aqui, ó. Como ela tem tampa, a gente vai ter que contar isso 2 vezes, tá? Na hora da área. Mas no volume é apenas a área da base vezes a altura. A área da base, x² raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é y. Posso já simplificar? Então, o nosso volume, a área da base, 3x² raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é o y. Ok? Essa é a nossa função objetivo. Tá? Espero ter esclarecido aqui como que encontra a área de um hexágono. Lembre-se do nosso teoria Lário, então não precisa decorar fórmula nenhuma, hein? O material para a construção da base e da tampa da caixa vai custar R$20 o metro quadrado. Então, para construir isso aqui, ó, se paga 20 por metro quadrado. Para se fazer isso aqui, se paga 20 o metro quadrado. E o material para construir os lados custam 15. Então, cada lado, 15 o metro quadrado. Determine as dimensões desta caixa de modo que o custo, claro, seja de 3.000. Essa é a restrição. Vamos lá para a nossa restrição. A nossa restrição é o custo. Tá? O custo tem que ser igual a 3.000. Bom, eu vou fazer o custo da base, mais o custo da tampa e o custo das laterais. Base e tampa possuem o mesmo valor por metro quadrado. Então, vamos juntar? Então, eu vou pagar o custo da base mais o custo da tampa. Então, eu vou contar 2 vezes, tá? 2 vezes. Então, eu vou contar 2 vezes o valor do quê? De R$20 por metro quadrado. Mas quantos metros quadrados são? Bom, os metros quadrados correspondem à área da base. Qual é a área da base? 6x² raiz de 3 sobre 4. Enxergar esse primeiro? Então, deixa eu deixar de multiplicar por 2 para vocês enxergarem melhor. Qual o custo só para fazer a base? 20 por metro, então 20 vezes a área. Mais 20 vezes a área. Aí eu juntei os dois, então ficou 2 vezes esse valor de 20. Agora a lateral. A lateral são 6 laterais. Eu já vou contar 6 vezes. Aí vou fazer o custo de uma só. Qual o custo de cada lateral? 15. 15 por metro quadrado. Quantos metros quadrados são? A área desse retângulo aqui é x por y. E isso tudo tem que ser igual a 3.000. Então, temos aqui a nossa equação gerada aqui nesta nossa igualdade. Pronto, deixa eu melhorar aqui. Dá para simplificar, não dá? O 20 com 4 vira 5.
2 vezes 5 é 10 e 10 vezes 6 é 60. Então, fica 60 x ao quadrado raiz de 3, mais 6 vezes 15 é 90, xy igual a 3.000. Essa é a nossa restrição. O problema está modelado. Restrição, objetivo. Com certeza eu vou aqui para o método das derivadas parciais. Vou começar derivando em relação a x. Bom, como é uma multiplicação, tudo se conserva, tá, gente? Eu só vou derivar aqui o x. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 6x, tá? Já derivei isso aqui. E o resto eu vou copiar. Raiz de 3y sobre 2. Pode simplificar se quiser. Agora, eu vou fazer a derivada em relação a y. 1 vezes isso, dá isso mesmo. Ok? Com as derivadas, agora vamos para cá. A derivada em relação a x, vou ter que derivar essa e essa parcela, as duas têm x. X ao quadrado é 2 vezes 120, 60, perdão, é 120. Mantém a constante. E aí, derivada de 90x é 90 e mantém a constante, que é o y. Agora, a derivada em relação a y, só tem y aqui. A derivada de y é 1. 1 vezes 90x. Agora, vamos armar o nosso sistema para poder resolver. Vamos lá? Vamos dividir aqui as derivadas. 6x raiz de 3y sobre 2, dividido por 3x ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. De cara, eu já queria cortar esse 2, que você divide ambas as igualdades por 2, já elimina. Também gostaria de cortar o raiz de 3. Também gostaria de simplificar o 6 pelo 3, que dá 2. E também gostaria de simplificar o x com 1 dos x ao quadrado. Disso tudo, galera, eu cortei o 3, cortei 1 dos x, cortei o raiz de 3 e o 2, sobrou um xzinho, que vai facilitar pra caramba. Daqui cortei um monte de coisa, sobrou 2y. Então, isso aqui tudo para mim eu troco por 2y, tá? Igual, agora eu vou fazer essas divisões aqui, ó. 120 x raiz de 3 mais 90y, isso vai dividir 90x. Aqui quiser cortar, eu vejo só o zero, hein, gente? Porque o x eu não posso, porque o x tem que estar nas duas parcelas, eu não posso cortar com uma parcela só. Então, não vou cortar nada, vou deixar assim. E agora, deixa eu copiar a restrição, que é essa equação gigantesca aqui, ó. 60x ao quadrado raiz de 3 mais 90xy, e isso é igual a 3.000. Ok? Acho que está dando para enxergar bem. Vamos fazer agora as multiplicações. Eu vou multiplicar tudo isso por x e isso aqui por 2y. Aqui por x, x vezes x, x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 120, x ao quadrado raiz de 3. O x multiplica esse também, 90xy. E do outro lado, 90x vezes 2y. 2 vezes 90 é 180. E x vezes y é x vezes y. Vou jogar esse 90 para cá porque eles são iguais. 180 xy com 90 xy dá para agrupar. Vou copiar isso aqui. E 180 menos 90 dá 90. Ok? Vou isolar o y, vou passar o 90x dividindo. 120x ao quadrado raiz de 3, dividido por 90x é o valor do y. Vamos, então, cortar 1 dos x ao quadrado. E 120 dividido por 90 vai dar 1,33. Ou vamos deixar com fração? Acho que melhor decimal, hein? Vai facilitar para vocês. 120 dividido por 90, 1,33. Então, eu posso afirmar que o valor de y é 1,33. Sobrou um xzinho aqui, raiz de 3. Ok? Esse é o nosso y. Vamos trocar o valor de y aqui? Para achar o valor de x, vamos lá. 60x ao quadrado raiz de 3 mais 90 vezes o x, que é esse aqui, 90x, perdão, vezes o y, que é 1,33 x raiz de 3. Isso tudo igual a 3.000. Bom, e agora, o que vai ficar, hein? X vezes x vai dar x ao quadrado, vai dar para juntar, hein? Aqui nós temos x ao quadrado, aqui nós temos x ao quadrado, então eu vou somar os seus acompanhantes
mantendo o x ao quadrado. Então, vamos lá. Senão, não consigo resolver. Então, fica 60 raiz de 3, 60 vezes raiz de 3, mais 90 vezes 1,333 vezes a raiz de 3. Tudo bem? Tudo isso daqui é o que vai acompanhar o x ao quadrado. Então, 311,76 x ao quadrado. Enxergaram, né, gente? X ao quadrado junto com x ao quadrado, junto os númerozinhos da frente. E isso é igual a 3.000. Beleza. Vamos, então, pegar o 3.000 e dividir por essa resposta e, por fim, extrair a raiz. Aí, a calculadora vocês manjam, o valor do x é 3,1. Então, o x é 3,1. Com o valor do x, vamos lá achar o y. Então, pega o x, multiplica por 1,33 e multiplica também pela raiz de 3. O y dá 7,14. Com o valor de x e y, eu já vou achar o objetivo, que é o volume. Então, vamos trocar aqui dentro, tá? Vamos lá. 3 vezes o x, 3,1, ao quadrado, vezes a raiz de 3, vezes a raiz de 3. E esse resultado ainda multiplico por y, 7,14. E, por fim, eu vou dividir tudo por 2. O volume vai dar igual a 178,27. 178,27 é o volume que está em metros, né? Então, aqui é metros cúbicos, tá? Bom, eu acho que ainda dando para enxergar. Eu tenho um pedacinho de folha e nesse pedacinho pretendo fazer a nossa verificação comparativa. Não vai dar para passar limpo esses valores, hein? Deixa eu pegar alguns valores aqui para x, para definir o y. Tá, vamos lá. Eu vou pegar o x valendo 4 e agora um menor, vou pegar o x valendo 2. Como que acho o y, hein? Tem que achar o y por aqui. Vamos isolar aqui o y. Pô, tô sem espaço, hein, gente? Eu vou ocupar um pouquinho de espaço daqui, ó. Isolar o y, eu vou passar isso aqui para lá subtraindo e o 90x dividindo. Então, a ideia é que eu faça a seguinte conta. 3.000 menos 60x ao quadrado raiz de 3. Tudo isso vai ficar dividindo pelo acompanhante, que é 90x. Essa é a conta para descobrir o y. Então, vamos lá. Troca o x por 4. 3.000 menos 60 vezes 4 ao quadrado, que é 16, vezes a raiz de 3, e divide essa resposta por 90 vezes o x, que é 90 vezes 4. Então, o x dá 3,71. O y, né? 3,71. E para o 2, tudo de novo. 3.000 menos 60 vezes o x ao quadrado, que é 4, vezes a raiz quadrada de 3. A resposta divide por 90 vezes 2, ou seja, divide por 180. A resposta é 14,36. E agora, comparo achando o volume. O volume, lembra? 3x ao quadrado, raiz de 3y sobre 2. Então, ó, 3 vezes x ao quadrado, 16. Raiz de 3, vezes o y 3,71. Tudo divide por 2. Divide por 2, o volume meu deu 154,22. E o último volume, 3 vezes x ao quadrado é 4, vezes a raiz quadrada de 3, vezes o y, 14,36. Tudo divide por 2. A resposta, 149,23. Comparando os valores, esse volume é o maior, ele é o volume máximo. Provado, né, gente? Bom, domínio e imagem, os possíveis valores de x, o x tem que ser positivo, que é medida, troco o y por 0. Gente, eu estou com pouco espaço, hein? Vou fazer a ideia. Se eu trocar o y por 0, aqui vai zerar. 0 vezes 90x, eu tenho que fazer essa conta aqui para saber o maior x, tá? Então, eu vou pegar o 3.000 e dividir por 60 a raiz de 3. Depois eu extraio a raiz. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham entendido. 3.000, passo 60 a raiz de 3 dividindo. Então, dividido por 60 vezes raiz de 3.
E aí a resposta, eu extraio a raiz porque ali temos um x ao quadrado. Então dá 9,3. Então o maior valor de x que você pode utilizar é 9,3. Tudo bem? E por fim a imagem. A imagem é simples, né? Trata de volume, um volume é sempre positivo, e o maior volume é 178,27. Ok? Quem fizer o domínio em y, o domínio em y está até mais fácil, hein? Acho que está dando para enxergar, né? Domínio em y, o y tem que ser positivo. Aí você troca o x por zero. Se trocar x por zero, aqui zero. E aqui zero fica zero igual a 3.000. Então o domínio por y é só esse aqui. O domínio em x que tem essa restrição. Espero ter esclarecido esse problema que era da nossa tarefa.